Ela se ergue sozinha, uma sentinela esquecida do tempo, uma casa velha, esquecida pelo tempo, suas paredes testemunhas silenciosas de décadas passadas. A tinta descascando como feridas abertas, cada rachadura uma história não contada. Janelas que espreitam como olhos vazios, observando o mundo que continua a girar sem ela. Esta é a casa dos espíritos. Vizinhos cochicham sobre ela, histórias de assombrações e mistérios que nunca foram resolvidos. Crianças desafiam umas às outras a chegarem perto, mas ninguém ousa entrar. O medo é palpável, uma barreira invisível. A casa fica em uma rua tranquila, onde o tempo parece ter parado. Rua Arvoredo, um nome tão comum que gela o sangue, um nome que esconde segredos sombrios. Ela foi construída em 1905. Uma época de esperança, uma época de inocência, mas essa inocência foi perdida. O tempo passou, e com ele vieram as sombras. Mas algo sombrio se enraizou aqui, algo que se recusa a partir, como uma sombra eterna. Algo que se recusa a partir, uma presença que todos sentem, mas ninguém vê. A casa permanece, um enigma no coração dos subúrbios. O primeiro dono era um homem chamado Alistair Vane. Ele era um colecionador de conhecimento estranho e proibido. Textos antigos sobre demonologia. Artefatos de origem desconhecida. A casa se tornou seu santuário. Um lugar onde ele podia se entregar às suas fascinações sombrias. Sussurros começaram. As pessoas diziam ver luzes estranhas na casa à noite. Eles ouviam cânticos e sussurros ao vento. Alguns diziam que Alistair Vane havia aberto uma porta que deveria ter permanecido fechada. A história da família Vane está envolta em tragédia. A esposa de Alistair, Eleanor, morreu em circunstâncias misteriosas, afogada na banheira. Seus olhos estavam arregalados de terror. O filho deles, William, desapareceu sem deixar vestígios. Alguns dizem que ele foi levado pelos espíritos que Alistair havia invocado. Vizinhos relataram ter visto William. Ele os observava pelas janelas. Sua pequena mão deixou impressões digitais sujas no vidro empoeirado. Ele estava sempre observando, sempre esperando. Após a morte de Alistair Vane, a casa ficou vazia. Anos se passaram. As estações mudaram. Mas a casa permaneceu inalterada. Um monumento à escuridão e ao desespero. As pessoas tentaram viver lá, mas nunca ficaram muito tempo. Eles iam embora na calada da noite, seus rostos pálidos, seus olhos cheios de medo. A casa nunca estava realmente vazia. Sombras se moviam nos cantos dos olhos. Passos ecoavam nos corredores vazios. Sussurros roçavam a pele. A casa se lembrava e estava esperando. No final da década de 70, um jovem casal comprou a casa. Eles estavam cheios de sonhos e planos para o futuro. Eles não estavam cientes de sua história. A casa tinha um passado sombrio que ninguém ousava mencionar. Eles viram apenas uma bela casa antiga que precisava de um pouco de amor. O jardim estava coberto de ervas daninhas, mas eles imaginavam um paraíso florido. Eles estavam determinados a restaurá-la à sua antiga glória. Passaram dias e noites trabalhando juntos, pintando paredes e consertando telhados. Eles estavam cheios de esperança. Cada pequeno progresso era celebrado com sorrisos e abraços. Mas a esperança logo se transformaria em terror. A casa tinha segredos que não queriam ser descobertos. O marido, David, era escritor. Ele acreditava que a tranquilidade do campo seria perfeita para seu trabalho. Ele esperava que a casa lhe proporcionasse inspiração. E, de fato, ela proporcionou.
mas não do tipo que ele esperava. As palavras começaram a fluir, mas eram sombrias e perturbadoras. A casa começou a sussurrar para ele, para mostrar-lhe coisas, para deixá-lo louco. David começou a ver sombras e ouvir vozes, e a linha entre realidade e pesadelo se desfez. Sua esposa, Maria, também começou a sentir a presença inquietante. Ela acordava no meio da noite, sentindo-se observada. O casal, antes cheio de esperança, agora estava preso em um pesadelo vivo. A casa que deveria ser um refúgio se tornou uma prisão de terror. Sua esposa, Sara, tentou ignorar os acontecimentos estranhos. Os pontos frios, as vozes desencarnadas, a sensação de que ela estava sendo observada. Mas não adiantou. A casa estava se aproximando dela, sufocando-a com sua escuridão. Uma noite, Sara acordou e descobriu que David havia sumido. Sua máquina de escrever ainda estava funcionando. As páginas cheias de rabiscos frenéticos, palavras de loucura e terror. Ela fugiu da casa. Ela nunca olhou para trás. A casa ficou vazia novamente. Um farol para caçadores de emoção e investigadores paranormais. Eles vieram com câmeras e gravadores EVP, na esperança de capturar um vislumbre do invisível. Eles saíram com mais perguntas do que respostas, e uma sensação assustadora de desconforto. A casa se tornou uma lenda. Uma história de fogueira para assustar crianças. Mas algumas histórias são mais do que apenas histórias. Eles são avisos, sussurrados das sombras, ecoando através do tempo. Hoje, a Casa dos Espíritos ainda está de pé. Um testemunho da escuridão que pode espreitar sob a superfície do comum. É um lugar onde o véu entre os mundos se afina, onde os mortos sussurram para os vivos, e onde os pesadelos se tornam realidade. É um lugar para onde você nunca deve ir. Um lugar em que você nunca deve pensar. Porque a Casa dos Espíritos está ouvindo. E se lembra, você acredita em fantasmas? A ideia de espíritos vagando entre nós é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde tempos imemoriais, histórias de assombrações e aparições têm sido contadas ao redor de fogueiras e em noites escuras. Nos espíritos dos mortos que permanecem neste mundo, alguns acreditam que esses espíritos têm negócios inacabados, enquanto outros pensam que são apenas ecos de vidas passadas. A maioria descarta a ideia como superstição. Eles dizem que não há provas concretas, apenas histórias e lendas. Mas essas histórias persistem, passadas de geração em geração. Mas e se eles estiverem errados? E se houver mais entre o céu e a terra do que podemos ver ou tocar? E se as sombras que vemos pelo canto do olho forem mais do que apenas truques de luz? E se houver coisas neste mundo que não podemos explicar? Coisas que desafiam a lógica e a razão, que nos fazem questionar nossa compreensão da realidade, coisas que fazem barulho à noite, o som de passos em um corredor vazio, o ranger de uma porta que ninguém tocou, o sussurro de vozes que não podemos identificar, coisas que nos observam das sombras, olhos invisíveis que nos seguem, presenças que sentimos mas não podemos ver. A Casa dos Espíritos é um lembrete de que o desconhecido ainda nos cerca, que há mais mistérios do que respostas, um lembrete de que ainda existem mistérios neste mundo. Mistérios que nos desafiam a olhar além do óbvio, a questionar o que sabemos. Mistérios que talvez nunca entendamos completamente. Mas isso não significa que não devemos tentar. Cada som inexplicável, cada sombra estranha, é uma oportunidade de explorar o desconhecido. Então,
Da próxima vez que você estiver sozinho em casa e ouvir um barulho à noite, não descarte como apenas o vento ou a casa se acomodando. Pense na casa dos espíritos. Pense nas histórias que ouviu, nas lendas que persistem. E pergunte a si mesmo: você acredita? Acredita que há mais neste mundo do que podemos ver? Acredita que os espíritos dos mortos podem realmente caminhar entre nós?